Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o tempo seco pode provocar alergias e problemas respiratórios. A baixa umidade do ar afeta pessoas de todas as idades, mas as crianças são as que mais sofrem com as complicações de doenças. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Dia Nacional do Economista. A atuação desses profissionais vai além dos números e influencia diretamente no cotidiano de toda a população. Feira Literária de Mucugê chega à sua 9ª edição e reúne alguns dos mais importantes autores da literatura contemporânea brasileira. Veja também o quadro O N Verifica, com uma análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag ON1. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. O UESB Notícias, primeira edição, está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando de saúde. O tempo mais seco, característico deste período do ano, pode provocar alergias e problemas respiratórios. A baixa umidade do ar e a poeira afetam pessoas de todas as idades, mas as crianças são as que mais sofrem com as complicações de doenças como a bronquite e a asma. Acompanhe na reportagem de Mariana Oliveira. A pequena Maria Helena veio com os pais de Mata Verde, em Minas Gerais, para passar por uma consulta com um pneumologista em Vitória da Conquista. Ela tem bronquite asmática e sofre bastante com as mudanças do tempo. Esse tempo, né, de junho até agosto, ela não parou. Ela sempre não teve mais crises, mas sempre que está gripando, constantemente. Aí tem contato com outros coleguinhas na escola também, né? De junho para cá a gente não teve paz. Só quem tem uma criança com doença respiratória em casa sabe como é difícil ver os pequenos sofrendo. A Maria Helena já aprendeu até o que precisa fazer para ajudar com o próprio tratamento, a lavagem nasal. Eu lavo todo dia ele para sair a secreção. Aí eu lavo, eu dou e lavo meu mamelinho, o meu cafezinho, né? Para tentar manter a saúde da filha em dia, a família adota uma série de cuidados. É uma região úmida, mas também tem a parte seca, né? Mas devido à poeira, né? Aí piora um pouco, né? E quais são os sintomas assim que você mais percebe? A tosse, né? Aquela tosse, às vezes é tosse com catarro, então aquela tosse seca, né? Então tudo isso influencia. Segundo o especialista, o ar seco funciona como um verdadeiro agressor para o sistema respiratório, principalmente nas crianças que já possuem uma predisposição alérgica. O ar seco, o ar poluído, ele é um agressor para a via nasal e para a via pulmonar. E isso acaba promovendo um estreitamento da via respiratória, que é a asma, que é a rinite. Eles acabam tendo mais crises nesse período mais seco por isso, porque o ar seco ele é um agressor para a via respiratória. E não são apenas os pulmões e o nariz que sofrem quando a umidade despenca. O tempo seco afeta todo o organismo. Os olhos ficam vermelhos e secos e até a pele costuma coçar ou rachar. Por isso, diferenciar uma simples irritação do tempo seco de uma crise respiratória grave é fundamental para saber a hora certa de procurar ajuda médica. Além da hidratação, manter a casa limpa e evitar automedicação são passos importantes. Outro aliado fundamental, principalmente para as crianças e idosos, é a vacinação que protege contra complicações das infecções virais. O primeiro passo, eu acho que todas as crianças, adultos, todos os pacientes, eles precisam de uma avaliação com o especialista. Então, a paciente tem asma, tem rinite, tem um quadro respiratório, ele precisa passar num pneumologista pediátrico, quando criança, e um pneumologista adulto. E esse profissional ele vai direcionar para o tratamento preventivo, mas também vai deixar direcionado para uma crise.
Então, habitualmente, após uma consulta, nós profissionais médicos, nós colocamos medicações para prevenir, mas também deixa espaço para uma medicação que é para crise. Os cuidados são inúmeros. Aí vai desde vacinação, então a atualização do cartão de vacina, porque as vacinas elas previnem e protegem crianças, idosos, gestantes, todos. Então, um cartão vacinal atualizado. Um hábito de atividade física. A atividade física ela é importante para você ter um organismo mais saudável, né? Mais disposto para enfrentar as doenças porventura que venham resfriados, gripes. Ter uma boa alimentação, dormir bem. Então tem algumas dicas, as dicas de sempre. Então as pessoas às vezes normalizam, tem muita gripe, tem muita tosse, isso é normal. Não. Então procurar fazer uma avaliação para que a gente inicie um tratamento preventivo. Outro erro comum é interromper o tratamento antes do tempo, o que pode provocar novas crises respiratórias. Para amenizar o ar seco, vale usar umidificadores ou recipientes com água. O médico também alerta para os riscos da automedicação. Então o paciente tem uma sinusite e está achando que é uma rinite. Então ele usa uma limpeza nasal com uma medicação que pode trazer até um malefício para ele. E quando na verdade ele tem uma sinusite, deverá usar um antibiótico. Então a automedicação, ela sim é errada. Então numa consulta, você identificando o paciente que tem o hábito da automedicação, você vai chamar atenção para os riscos dele, além de utilizar uma medicação que pode ter um efeito colateral, de não resolver o problema de fato. Vamos aproveitar e conferir como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Vitória da Conquista e em outras cidades da região sudoeste. A quinta-feira em Vitória da Conquista será de céu predominantemente ensolarado. Para a noite, a previsão é de céu limpo e sem nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Para amanhã, a previsão é parecida. Céu ensolarado durante o dia e uma noite de céu sem nuvens. Não há possibilidade de chuvas. A mínima é de 14 e a máxima 28 graus. O sábado segue ensolarado. À noite, céu com algumas nuvens, mas sem probabilidade de chuvas. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Acompanhe agora como fica a previsão para as outras cidades do sudoeste baiano. Em Itapetinga, a expectativa é de céu ensolarado durante o dia. À noite, céu com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva na cidade. A mínima é de 15 e a máxima 30 graus. Em Jequié, sol entre nuvens durante o dia. À noite, céu limpo e sem nuvens. A mínima na cidade é de 15 e a máxima 28 graus. Em Belo Campo, dia ensolarado. E à noite, céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Bom, na próxima sexta-feira, 14 de agosto, a Defensoria Pública da Bahia realiza em Vitória da Conquista uma ação gratuita para reconhecimento de paternidade. O atendimento será realizado no Centro Cultural Glauber Rocha. A repórter Mariana Oliveira traz as informações. Olá para você que nos acompanha aqui na TV UESB. Hoje a gente vai falar sobre um direito fundamental que é ter o nome do pai no registro de nascimento. E a gente sabe que aqui na Bahia ainda milhares de crianças não têm esse registro, né? E para auxiliar, ajudar nisso, a Defensoria Pública vai realizar uma ação, né, um mutirão gratuito, chamado Meu Pai Tem Nome, no dia 14 de agosto, agora sexta-feira, lá em Poções, e no dia 28 de agosto, aqui em Conquista. E para falar sobre isso, eu estou aqui agora com o defensor público Everton Freitas. Olá, doutor, tudo bem? E aí, como é que é feito o reconhecimento de paternidade hoje, né, no cartório? Olá, Mariana, é um prazer falar com você, com a audiência da TV UESB. O reconhecimento de paternidade voluntário, diretamente no cartório, ele pode ser feito a qualquer momento, né? Esse mês de agosto, que é o mês dos pais, as defensorias públicas do país inteiro realizam um mutirão chamado Meu Pai Tem Nome, né, que foi idealizado pelo CONDEG, que é o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais, e realizada pela Defensoria Pública da Bahia também.
Nesses casos, quando há uma dúvida sobre a paternidade, ou até mesmo a gente abre a possibilidade para, no dia do evento, para que haja o reconhecimento voluntário, né, da paternidade, e aí esse mutirão vai ser realizado nos dias já informados por você, dia 14 em Poções, dia 28 aqui em Conquista, e tem o objetivo de promover esse importante ato de reconhecimento, né, da paternidade, que é um direito fundamental de todas as crianças, não só as crianças, mas pessoas no geral, né? E aí, quais são os documentos necessários, né, para essa ação que vai acontecer agora dia 14 em Poções e dia 28 em Conquista? Quais são os documentos que a população, né, as pessoas precisam levar? Pronto. O atendimento ele vai ser por ordem de chegada, então vai funcionar das 8 ao meio-dia. E aí os pais, supostos pais e as mães devem comparecer munidas de RG, CPF, comprovante de residência. Os filhos, trazer dos filhos a declaração de nascido vivo ou o próprio registro da certidão de nascimento, né? Se tiver RG, CPF, tem que ser trazido também para o dia do atendimento. É muito simples e prático. E quais são os locais, né, onde vai acontecer isso, tanto lá em Poções quanto aqui em Conquista? Em Poções, no dia 14, na próxima sexta-feira, ela vai ser realizado na sede da Defensoria Pública, na rua Cônego Piton, no centro. E aqui em Conquista, no dia 28 de agosto, dessa sexta-feira agora a 8, vai ser realizado no Espaço Cultural Glauber Rocha. Certo. Qual é o passo a passo, no caso, para quem quiser fazer também online, né? Porque a gente sabe que tem essa possibilidade, né, de fazer online. Como é que a pessoa pode fazer? Além do mutirão, nesses dias específicos, a Defensoria presta esse serviço durante o ano inteiro, né? Então, as pessoas podem acessar os canais de atendimento online da Defensoria Pública, seja através das redes sociais da Defensoria Pública ou pelo telefone da Defensoria Pública, que é o 129. E aí, se não conseguir comparecer ao dia do mutirão, pode procurar esses meios para agendar um atendimento que o atendimento será realizado, né, de forma gratuita. Quantas pessoas, o senhor sabe me informar, né? Quantas pessoas estão sem o nome do pai do registro na Bahia em Vitória da Conquista? Em Vitória da Conquista, especificamente, eu não tenho esse dado, mas segundo dados da ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, só no primeiro semestre de 2006, mais de 6 mil crianças foram registradas apenas com o nome das mães no registro, né? Isso aí evidencia a importância, né, da realização desse evento para chamar a atenção para esse fato e convocar, né, os pais e as mães que eventualmente não tenham acesso a essa informação a comparecerem a esse mutirão. Se não der para comparecer no mutirão, entrar em contato com a Defensoria Pública, que durante o ano inteiro nós realizamos esse serviço. Certo. E geralmente esse reconhecimento é mais buscado pelos pais ou pelas mães? Como é que tem sido a visão, né, da Defensoria Pública em cima disso? A gente busca fazer tudo de maneira consensual, né? Então, assim, se a mãe comparece, tem o pai, o suposto pai, para poder indicar, a gente envia uma carta convite para que ele compareça, né? E a gente tente resolver de maneira extrajudicial mesmo, para que não seja necessário entrar com uma ação de investigação de paternidade, que é um procedimento mais moroso, que envolve um tempo maior e um custo também para os envolvidos, né? Então, obrigada, doutor. É isso, pessoal. Fica aí o convite, né, para quem deseja ter esse registro, fazer toda essa burocracia, né, que é necessário aí para garantir esse direito fundamental da criança. Então, procurar os 2 mutirões, né? A gente tem aqui em Conquista no dia 28, no Glauber Rocha, e no dia 14, agora sexta-feira, em Poções, né, também vai ser possível estar realizando essa ação, tá certo?
Quando não possível ir presencialmente, pode fazer também pelos canais da Defensoria Pública online, como dito aqui pelo defensor. E volto agora com o estúdio. Nós vamos agora para um breve intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco você confere o quadro O N Verifica, nosso espaço para checagem de fake news. E ainda na edição de hoje a gente fala sobre a Feira Literária de Mucugê, a Fligê, que neste ano chega à sua 9ª edição. A programação conta com muita literatura, mas reúne também outras expressões artísticas. Não sai daí, a gente volta já. Você já parou para pensar que o seu futuro começa nas escolhas de hoje? Na UESB, cada aprendizado expande seus horizontes e transforma sua visão do futuro. Aqui, o ensino, a pesquisa e a extensão se conectam para mudar a sua trajetória. Sua grande oportunidade chegou. O Vestibular UESB 2027 oferta vagas em 47 cursos de graduação, em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. As inscrições vão de 3 de agosto a 30 de setembro, pelo site do Instituto Avalia. Provas nos dias 22 e 23 de novembro. Mais informações em www.uesb.br/vestibular. Vestibular UESB 2027, onde o cuidado com o futuro transforma realidades. Olá, tudo bem? Estou passando aqui para te mostrar as pesquisas que iremos conhecer no próximo Universiência. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, transformam drones em ferramentas tecnológicas de pesquisa em diversas áreas. Veja também, em Campina Grande, cientistas da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem tecnologias capazes de identificar a presença de metanol em bebidas. Tudo isso e muito mais você confere no próximo Universiência. Eu espero por você. Até lá! O UESB Notícias, primeira edição, está de volta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesta quinta-feira, 13 de agosto, é comemorado o Dia do Economista. O trabalho desses profissionais ajuda a compreender os movimentos da economia no país, mas não se resume apenas ao cenário das grandes empresas. Sua atuação pode ser aplicada em diversas áreas da sociedade, influenciando diretamente no cotidiano de toda a população. A reportagem é de Doni Pereira. A economia está em tudo. No preço do alimento, no combustível, no aluguel, na conta de luz. Mas pouca gente para pensar no profissional que estuda e traduz esses fenômenos, o economista. A profissão de economista é uma profissão muito desafiadora, porque a economia é uma ciência social aplicada, então o principal objetivo da economia é entender a sociedade e tentar modificar essa sociedade quando assim for requerido. Ela tem duas frentes principais de atuação, que é a macroeconomia e a microeconomia. A microeconomia é voltada muito mais para um ambiente empresarial, né, para um ambiente das empresas, do dia a dia, das pequenas corporações. A macroeconomia, ela é pensada com ferramentas de análise instrumental para o ambiente agregado, que é a sociedade como um todo. As duas são importantes e não atuam sem ter uma interligação. A micro influencia na macro e a macro influencia na microeconomia. Mas essa profissão não vive só de mercado financeiro e grandes números. Fernanda explica que essa ideia é um dos mitos que muita gente ainda tem sobre a área. O primeiro mito é achar que economista é matemático, né? Ou matemático, não é. A matemática é uma ferramenta da economia. Ela é uma ferramenta muito importante, nos auxilia muito nas análises econômicas que fazemos, tanto do ponto de vista microeconômico quanto do ponto de vista macroeconômico.
né? A segunda coisa é essa ideia de que a economia é exclusivamente o mercado financeiro, e não é. A economia ela está em todos os setores da sociedade, né? A gente está desde da questão das famílias, do comportamento das famílias, o comportamento econômico das famílias, que é um dos elementos que compõem a demanda agregada, o comportamento empresarial, o comportamento do governo. Então, a gente tem várias frentes dentro da economia de atuação para aquele ou aquela que desejam fazer economia. Desde 1998, mais de 300 profissionais já saíram do curso de Economia aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Uma profissão que tem levado aí esses profissionais para os mais diferentes setores, tanto do setor público quanto do privado. Um exemplo dessa formação é o Vitor. Egresso da UESB, hoje ele atua como economista em uma grande instituição pública e conta a contribuição da universidade para essa trajetória. E aí, com o passar do tempo, em pouquíssimo tempo, eu acabei me apaixonando pela economia, graças aos professores da casa, que são excelentes, né, grandes nomes, e mostraram uma economia que faz a gente se apaixonar desde muito cedo. Eles passaram 10 anos e aqui estou eu. Agora eu estou trabalhando aqui no BNDES, faço parte do departamento de prevenção em conformidades e a fraude, e sem sombra de dúvida, a formação sólida e robusta que a UESB nos dá possibilita muitas coisas, dentre elas a possibilidade de fazer concurso público, que foi o meu caso. Então, estou aqui, obviamente, graças aos esforços pessoais, mas também por contar com o apoio sempre incondicional dos professores da casa. O conhecimento de muitos profissionais não fica só na teoria. Vitor mostra como a economia ajuda a ler o dia a dia e a tomar melhores decisões. Eu trabalho num departamento que, à primeira vista, as pessoas não associam à economia, né? Que é um departamento de prevenção a fraudes e inconformidades. Mas aqui já mostra um pouco do que é o economista. O economista, por si só, ou intrinsecamente, ele tem uma visão muito ampla da coisa, consegue enxergar coisas que outras profissionais conseguem, justamente pela formação abrangente. Então, aqui na prevenção de inconformidades e a fraude, eu consigo ver coisas que eu aprendi na economia, como assim, o incentivo a burlar certas restrições, como analisar os riscos sistêmicos, o risco estrutural, como os indicadores estão influenciando ou não na possibilidade de risco. Então, eu trabalho na área bem de, como a gente chama de back-office, mas a economia está muito presente, porque a gente consegue ver detalhes que talvez outras profissões não consigam ver. E para quem está pensando em seguir essa carreira, anote aí as orientações e as dicas dos especialistas. A economia, ela continua sendo e continuará sendo, né, um campo de estudo essencial para a gente entender a nossa realidade, principalmente diante do ambiente que a gente vive hoje no mundo, em que as questões econômicas, elas são tão predominantes e que determinam muito dos movimentos que afetam o nosso dia a dia. Então, para quem quer estudar economia, é um campo muito, muito desafiador e muito estimulante, porque a gente tem, cada dia surge um novo desafio, um novo objeto de estudo para a ciência econômica, né? Ou para a economia política, dependendo de qual seja o tipo de caminho que vai se seguir. A economia é uma carreira muito versátil. Eu sempre ouvi isso quando eu cheguei na graduação e eu afirmo, assim, hoje eu sou concursado, sou empregado público, mas também já fui servidor público na universidade. Tem muita possibilidade de concurso público para economista, tanto na academia quanto na parte de empresas públicas, como é o meu caso. Cada vez mais o setor privado também absorve economistas, que eles entendem que precisa de profissionais que entendem de muitas áreas, que não sejam profissionais que se especializem em cada área, então ele quer profissional cada vez mais versátil. Então as possibilidades são grandes, inclusive entrar na academia, a docência, apesar de ser um sonho e ser muito boa, e a gente acaba pensando que só é isso, mas não, a academia possibilita muita coisa, docência, concurso público, a iniciativa privada, o empreendedorismo, as consultorias, assessorias. Então, a carreira de economista tem uma ampla possibilidade para quem está ingressando no curso e deseja não só que entre, mas que tenha muito sucesso para aqueles que entrem. E a repórter Yasmin Luene chega agora com o quadro N Verifica, um espaço no jornalismo da TV UESB para checagem de fake news, como análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. Acompanhe.
Olá para você que acompanha o UESB Notícias. Começa agora o quadro UEN Verifica, um espaço do jornalismo da TV UESB e da UESB FM que auxilia você na verificação de boatos que circulam nas redes sociais. A gente inicia o quadro de hoje falando de um vídeo que mostra a presidente da Petrobras divulgando uma suposta plataforma de investimentos ligada ao pré-sal, que é uma província de reservas de petróleo e gás natural localizada no mar territorial brasileiro. O vídeo afirma que ao depositar R$ 550, os usuários podem obter ganhos de mais de R$ 11.400 por mês. A página da plataforma também apresenta uma calculadora de ganhos e um formulário para que o usuário preencha com dados pessoais. Mas o vídeo é uma fraude. A agência Lupa verificou que o link do site leva a uma página falsa que simula o portal G1 e divulga a falsa plataforma de investimentos. É mais um caso de uma plataforma enganosa gerada para aplicar golpes. Então tome muito cuidado ao clicar em links compartilhados por aí. Outro boato que circula nas redes sociais é de que o Senado Federal estaria discutindo sobre uma nova reforma da Previdência, que elevaria a idade mínima da aposentadoria para 67 anos. Mas já te adianto, essa informação é falsa. O portal Extra desmentiu e verificou que não há proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, em tramitação sobre esta suposta medida. Hoje, a idade mínima para a aposentadoria pelo INSS é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. No entanto, não há previsão para a alteração desta norma. E um vídeo curto publicado no TikTok e no Facebook tem tomado uma grande proporção. Nele, consta a informação de que pessoas que forem internadas em hospital psiquiátrico têm as dívidas anuladas. A plataforma do Google atestou que essa informação obteve um grande aumento no número de buscas no mês de julho. No entanto, esses dados são falsos. Para comentar essa fake news, convidamos o advogado consumerista Celso Werner. Me chamo Celso Werner e sou especialista em direito digital. Essa semana nós fomos procurados para comentar sobre a afirmação de que a internação psiquiátrica isentava a pessoa de pagamento de dívidas. Podemos dizer que essa informação é fake news ou no mínimo ela é muito imprecisa. Verdade jurídica é que a internação psiquiátrica por si só não vai isentar a pessoa de pagar suas contas, nem vai extinguir as obrigações financeiras dela. Também não há suspensão automática da capacidade civil apenas pelo fato da internação. O que pode acontecer com ressalvas é que os contratos firmados durante a internação podem ser questionados se ficar comprovado que a pessoa não conseguiu exprimir sua vontade naquele momento. As dívidas constituídas antes da internação continuam existindo. Obrigações tributárias permanecem independente da condição psiquiátrica. A curatela pode ser aplicada na gestão dos atos patrimoniais, mas isso é diferente da isenção de dívidas. Em resumo, não existe carta de alforria financeira para internação psiquiátrica. Cada caso precisa ser analisado concretamente, com prova do estado de discernimento no momento de cada ato. Na Advocacia Werner, recomendamos que antes de tomar decisões baseadas em afirmações encontradas na internet, que se procure um advogado de sua confiança. O quadro de hoje fica por aqui e reforço, a sua contribuição é muito importante no combate às fake news. E se você quiser participar do UEN Verifica e se tornar um aliado nesta guerra contra a desinformação, basta nos enviar aquele conteúdo duvidoso que você viu ou recebeu nas suas redes sociais. É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 77 34 24 8766 na TV UESB e 77 34 24 8761 na UESB FM. E lembre-se, quando você receber aquele conteúdo estranho, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima! Nós vamos para mais um intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, vamos falar de Fligê. A 9ª edição da Feira Literária de Mucugê começa hoje e segue até domingo com uma extensa programação cultural no coração da Chapada Diamantina. Você confere todos os detalhes logo mais depois do intervalo, que é bem rápido. Voltamos já.
Você sabe onde nasce a inovação que impacta o seu dia a dia? Na nova temporada do Ciência na UESB, vamos te levar para dentro dos nossos laboratórios. Você vai conhecer a rotina real de quem faz ciência, traduzido de um jeito simples e direto para todo mundo entender. É o conhecimento que transforma, mostrado direto da fonte. Vem aí o Ciência na UESB Lab. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. A gente fala agora de literatura e sobre o lançamento do livro Em Busca de Madalena Santos Rimbaud, obra do escritor Nélio Silzantov. O romance aborda a memória, ancestralidade e o apagamento de mulheres negras nas artes. Doni Pereira conversou com o autor e traz mais informações. Olá para você que acompanha a TV UESB, a gente vai falar agora de literatura. Estou trazendo aqui um escritor que está trazendo um romance muito importante aí, é uma discussão muito bacana para a gente poder entender um pouco mais sobre a história da nossa sociedade. É o Nélio Silzantov, que é escritor. Olá, Nélio, seja bem-vindo à TV UESB. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com você para falar sobre literatura e muito obrigado desde já. E eu gostaria que você apresentasse aí esse livro, né? O que ele traz aí e você mostrasse um pouquinho dessa história. Bom, este livro, ele encerra uma trilogia que eu venho construindo sobre Vitória da Conquista, né? Eu problematizo a cidade nos meus 3 romances, né? O primeiro, Desumanizado, o segundo, A Finitude das Coisas, e este, Em Busca de Madalena Santos Rimbaud, eu falo não apenas dela, né? Mas da relação da cidade também com os personagens que, junto com Madalena, formam essa grande concha, assim, sobre a cultura local. Esse livro ele traz aí um misto de várias informações sobre ancestralidade, né? Traz histórias de familiares aqui da região. Gostaria que você falasse um pouco também sobre como que você trouxe para o livro todos esses aspectos aqui da nossa sociedade. Uma forma de reconstruir, digamos assim, a história de Madalena, que nós não temos acesso sobre o período que ela viveu aqui em Vitória da Conquista, foi retratar a vida de outras pessoas que vivem também na zona rural da cidade. E a gente tem, por exemplo, os Campinhos, que é um dos cenários do meu livro, que passou por uma transformação urbana ao longo do tempo, né? Ela deixou, o Campinhos deixou de ser um povoado e hoje em dia as pessoas já se referem para ele como um bairro. E essa transformação urbana, assim, afeta a vida de todas as pessoas, sobretudo as pessoas que moram lá, né? Algumas perdas acontecem nessa transformação, como, por exemplo, a cultura da produção de farinha, né? Houve uma época em que lá chegou a ter 70 casas de farinha e hoje resistem apenas 3. Então, trazer a história desses personagens é falar justamente quando você comentou, né? Sobre cultura, sobre identidade, sobre aquilo que a gente perde e aquilo que a gente ganha nesse processo. Até porque é importante também para levar para as pessoas esse sentimento de pertença, de pertencimento, né, de conhecer um pouco mais sobre a sua história, as suas origens. Isso mesmo. Madalena, por exemplo, ela representa uma parcela dos artistas locais aqui que são invisibilizados, mesmo morando dentro da cidade. Ela é super conhecida fora de Vitória da Conquista, por exemplo. E ninguém ouvia falar sobre ela até 2023, quando ocorre o lançamento das obras dela no MASP. Aí sim ela começa a ser reverberada aqui na cidade. Mas outros artistas locais que falam sobre a nossa identidade, que falam sobre a nossa cultura, também encontram dificuldades em fazer esse diálogo com o público local. E a gente sabe da importância da cultura, da arte, para a gente entender o nosso lugar, né, dentro da sociedade, o nosso modo de ser e estar no mundo. Nélio, você foi semifinalista do Prêmio Jabuti em 2023, um dos mais importantes prêmios de literatura do Brasil. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua participação, né, e o que você levou, né, para esse evento, né, o que te fez estar nesse evento? Eu considero, acho que o maior ganho, digamos assim, em ser indicado para um prêmio tão importante, o maior prêmio da literatura nacional, foi justamente mostrar para a população, de modo geral, que temos grandes escritores na cidade ou de pessoas que podem produzir obras que chamem a atenção, né, para além de Vitória da Conquista. Então foi uma forma de apresentar, digamos assim, conquista para o cenário
cenário nacional, mas também de mostrar para a população local um pouco daquilo que é produzido aqui, né? Eu fico muito surpreso, é claro, não vou mentir, né, em ter a obra como uma das semifinalistas, mas também surpreso em ver a receptividade, esse retorno que os outros escritores me deram, de se sentir, de certa forma, também representado por isso. E a gente está chegando aí, né, no momento em que vai acontecer a Fligê, que é a Feira Literária de Mucugê. Você vai estar lá presente, vai estar participando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho brevemente do que as pessoas podem encontrar lá, né, sobre a sua participação. Isso. A minha mesa será amanhã, né? Eu vou falar junto com outros convidados sobre biografia e fabulação, sobre essa questão entre ficção e realidade. Vou ter a oportunidade de falar sobre Madalena, de apresentar a história de vida dela para outras pessoas, de falar sobre a importância do livro, da literatura, né? Não apenas como meio de entretenimento, que é como a maioria das pessoas encaram o livro, mas também como uma ferramenta importante justamente para a gente preservar a nossa memória, para a gente fomentar a educação, a formação intelectual, enfim, será um encontro bastante proveitoso e eu espero que as pessoas curtam bastante. E para a gente finalizar, né, eu vou reforçar aqui, gente, é o livro Em Busca de Madalena Santos Rimbold, onde as pessoas podem estar encontrando esse livro, quais plataformas podem acessar? A fonte principal é o site da editora Literalux, né? Mas na maioria dos marketplaces é possível encontrar não apenas esse livro, mas todos os 3 que eu produzi, né? Ou diretamente na minha rede social, né? @NélioSilzantov. Se eu não tiver com algum exemplar em mãos no momento, eu posso estar facilitando esse contato de onde a pessoa pode procurar o livro. É claro que se eu tiver, a pessoa vai levar para casa um livro autografado com a dedicatória e a gente pode conversar um pouco sobre ele também. Então, a pessoa que estiver presente lá em Mucugê provavelmente pode encontrar o livro lá. Com certeza, será um momento bastante prolífico assim, para a gente poder dialogar sobre literatura e vai ser bacana bater um papo sobre essa história. Nélio, muito obrigado pela sua participação aqui na TV UESB. É isso, gente. Fica o convite aí para você estar conhecendo essa obra literária, né, desse grande escritor. E eu volto ao estúdio. Bom, começa hoje e segue até o próximo domingo a 9ª edição da Feira Literária de Mucugê. O evento conta com a programação cultural bastante diversificada, com múltiplas expressões artísticas e irá contar com alguns dos maiores nomes da literatura contemporânea brasileira. Confira. A poesia das palavras e o encantamento das artes ocupam novamente as ruas de Mucugê. No coração da Chapada Diamantina, a 9ª Feira Literária de Mucugê, a Fligê, reforça seu papel de valorizar a cultura baiana e promover encontros transformadores entre autores e leitores. Mucugê é um município histórico tombado pelo IFAM e a ideia da Fligê foi justamente a gente realçar a produção literária baiana em diálogo com toda a produção nacional. Então, desde a sua primeira edição, em 2016, a Fligê já passa por esse fluxo aí de produção literária, promovendo o diálogo da literatura baiana com a literatura brasileira, desenvolvendo também projetos e programas de formação literária, particularmente com as escolas, a integração muito grande com a própria produção dos estudantes. Um dos grandes destaques desta edição é a Fligê Cine, uma mostra que reúne longas e curtas metragens de cineastas do nosso estado, incluindo produções com a participação de profissionais baianos. A mostra foi dividida em 3 percursos que convidam o público a uma viagem pela memória, pela diversidade e pela imaginação. A proposta é mostrar como a literatura e o cinema se complementam na arte de narrar histórias. O cinema também é uma forma de dizer, então essa forma de dizer é a partir da literatura, né, a partir dos roteiros que são transformados em filmes, foi uma forma que nós encontramos também por convite, né, da própria Fligê para fazer essa curadoria, mostrar que existe uma criação humana, né, uma forma de expressão, que essa literatura ela transborda do livro, ela também acontece nas imagens, né, que são organizadas em formas de cinema, que acontecem no corpo, que se transforma em narrativa, né, na câmera também, que de algum modo consegue tornar essas imagens em permanência, em memória.
E se nas telas o cinema encanta, nas mesas literárias o encontro com a palavra impressa mantém sua força. A feira reúne escritores que levam suas obras e debatem temas essenciais da nossa sociedade. O escritor conquistense Nélio Silzantov, autor do livro Desumanizados e do conto BR-2466, ou A Pátria que os Pariu, indicado ao Prêmio Jabuti de 2023, destaca a importância de estar presente em um dos maiores eventos literários do Estado. Bom, é uma alegria imensa poder retornar à Fligê, né, a minha terceira participação nessa festa, que é uma das mais importantes, não apenas no estado da Bahia, mas nacionalmente, né? A Fligê tem se destacado como como um dos principais pontos de encontro da literatura, né? Dos leitores com os livros, dos escritores com seus leitores, e para mim assim, uma oportunidade assim, indescritível podendo estar visitando ela novamente. Nélio leva para a feira uma reflexão sobre biografia e memória e reforça a importância da multiplicação desses encontros pelo interior da Bahia para a formação de novos leitores. O Brasil tem um déficit, digamos assim, né, de leitura. Nós não temos o hábito da leitura e isso é um problema sério que vem sendo debatido ao longo do tempo. E a Bahia tem se destacado nacionalmente como um dos estados que incentiva a leitura, né, e que valoriza a produção local. Então, essa importância da Bahia para o cenário nacional é justamente esse, no sentido de promover, de dar o exemplo do que deve ser feito, né, de promover esse encontro dos leitores com os livros, dos livros com os autores, enfim, de fazer a obra se concretizar, né, na sua plenitude, porque ela só se realiza dessa forma, a partir desse diálogo. A feira também é palco para encontros que atravessam regionalismos e abrem espaço para a troca de experiências entre diferentes autores e quem lê. A escritora paulistana Mariana Salomão Carrara, autora dos romances Se Deus Me Chamar Não Vou e É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, ambos indicados ao Prêmio Jabuti, está na sua primeira participação na Fligê e destaca a dinâmica dessa troca com o público. Essas viagens, né, para longe da nossa cidade, da nossa vida cotidiana, ainda mais ligada à literatura, são sempre muito especiais e trazem um retorno que elevam o nosso conhecimento sobre a literatura em si, né, sobre o poder dos livros e como eles viajam, como eles voltam para nós. E às vezes a troca ali na mesa, né? Depois tem umas perguntas do público, a gente sempre fica sabendo como é que o livro chegou ali. Então é muito diferente, né, da gente simplesmente entrar num celular, participar de um clube, que também é muito interessante, várias vezes a gente escuta muita história interessante, mas é uma entrega total, né? A gente está ali literalmente de corpo e alma presente para conhecer, encontrar as pessoas na rua, entender qual é a relação delas com os meus livros, mas com os livros no geral. Então, é realmente um momento muito especial. Eu espero que as feiras continuem proliferando assim. Entre páginas, telas e reencontros, a Fligê confirma que a literatura e as artes continuam sendo um ponto de encontro vital para celebrar a nossa identidade. E o SB Notícias primeira edição fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no SB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcelo de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia aqui no SB Notícias. Um grande abraço para você, se cuida e até mais.